Projeto Ambev, depoimento de Matheus Schroeder, entrevistado por Ana Elisa, São Paulo, 19 de novembro de 2003. Realização Museu da Pessoa. Entrevista número CBA 017 de 2003. Matheus, boa tarde. Boa tarde. Eu queria que você dissesse seu nome completo, data e local de nascimento. Meu nome completo é Matheus Barbosa Schroeder. Nasci em Porto Alegre, 5 de agosto de 76. Você pode contar pra gente como que você entrou na Ambev e quando que foi? Foi uma história bem diferente, né? Eu estava voltando de viagem dos Estados Unidos, que eu morei lá durante 6 meses, fiz alguns cursos lá, estava voltando ao Brasil e vi uma reportagem, um anúncio no Jornal de Empregos lá de Porto Alegre procurando jovens potenciais para trabalhar como supervisores de vendas e marketing, no caso a Brahma naquela época. E quando eu li as características do cargo, assim, eu me olhei dentro já me olhei trabalhando na Brahma na época, né? Era dentro do meu perfil. Isso foi em março de 2000, recém tinha sido a fusão. E aí eu fiquei super empolgado assim com aquele anúncio e tal, recortei o anúncio, fui na agência de recursos humanos para fazer a entrevista e eu quase não deixei a entrevistadora falar assim, né? Porque eu achei que eu estava tão dentro do perfil da empresa assim que eu falei que não, porque eu sou perfeito para o cargo, que não sei o quê, que tem que me contratar. Quase não deixei a mulher falar. E isso foi numa segunda-feira. Aí na sexta-feira, ela pela manhã ela ligou para mim, dizendo que, Matheus, infelizmente... Não, isso não foi na sexta-feira não, isso foi na outra segunda-feira, foi depois do fim de semana. Então no fim de semana eu fiquei pensando, segunda eu tenho a dinâmica de grupo, como é que eu tenho que me comportar para entrar e tal. Já estava certo que ia para a dinâmica, né? Aí na segunda de manhã ela ligou para mim, eu estava em casa e ela disse, olha, infelizmente tu não fosse escolhido para trabalhar na Brahma, mas a gente vai ficar com a tua ficha aqui para uma próxima vez e tal. Eu, tá bom. Aí passei a manhã inteira meio triste em casa, assim, e tentando entender o que tinha acontecido, que eu não tinha sido escolhido. Aí no final da manhã ela ligou de novo para mim para dizer, olha, Matheus, na verdade surgiu uma vaga agora para te participar da dinâmica, tu quer participar? Eu disse, quero sim. Aí quando eu cheguei na Brahma, eu fiquei sabendo por um dos outros candidatos, que um dos candidatos da manhã tinha desistido quando mudaram o horário da dinâmica da manhã para tarde, porque a pessoa que ia recrutar, que tinha ido de São Paulo para Porto Alegre, tinha perdido o voo. Então o cara perdeu o voo, o outro candidato disse, não, eu não vou participar. E aí ficou faltando uma pessoa para preencher o lugar e aí eu fui chamado de última hora, assim. Eu fiquei tão instigado com aquele negócio que disse, agora não vai ter para ninguém, essa vaga vai ser minha, né? Aí passei na dinâmica e tal e tô aqui hoje. Qual que é a sua função? Hoje eu sou gerente de produto de Guaraná Antártica, trabalho com toda a parte de mercado, né, de trade, aqui na C. Você podia descrever pra gente como que é o seu trabalho, dia a dia? É um trabalho bem dinâmico, assim, né? A gente não tem muita rotina, assim, é muito em função dos projetos, das coisas que vão acontecendo no dia a dia, mas eu cuido desde comunicação para ponto de venda até desenvolvimento de materiais de merchandising para o ponto de venda. Atuo também como elo de ligação entre o corporativo e as áreas regionais, desenvolvimento de ações para o mercado, envolvendo o mercado com a marca Guaraná Antártica. Basicamente esses são os grandes pilares da minha função hoje. Matheus, você falou que entrou na época da Brahma, né? Como é que foi a fusão? É que logo que eu entrei tinha se passado só 3 meses da fusão. Então ainda a Antártica na época ela não estava ainda incorporada à Brahma, assim. Então na época inclusive era só Brahma e Skol e a rede de revendas Antártica ela estava entrando aos poucos. Mas como eu entrei direto para trabalhar no centro de distribuição e a Antártica não estava no centro de distribuição, estava só nas revendas, então não tive muito contato assim com o pessoal da Antártica, assim, né? Aos poucos que eles foram
sendo incorporados na parte nossa de vendas de CDD que demorou um pouco ainda para que isso entrasse, né? Mas o que a gente sentiu assim que a cultura da Brahma assim, ela foi que disseminou e foi que guiou assim, colocando a Antártica para dentro, assim, né? Mais ou menos. Você enfrentou algum grande desafio durante esse tempo que você estava? Na época que eu trabalhava eu comecei com Lipton, eu cuidava antes do Lipton, né? Que é o nosso chá gelado lá em Porto Alegre. Teve um grande desafio nacional com alguns indicadores de performance e na época o Lipton era um produto que estava super em voga assim, para a empresa e teve um grande incentivo nacional para os supervisores e que eu me empenhei muito para estar participando e tal, e eu acabei ganhando um incentivo, que foi bem recompensante, recompensador assim, nem sei se é essa palavra, que eu acabei indo para Portugal para conhecer a operação de Lipton lá em Portugal e tal, com os gerentes da época, então aquilo acho que foi um grande desafio e teve a sua recompensa assim depois, né? Acho que foi na época que eu entrei na companhia, foi o grande desafio que eu tive foi esse. Tem algum fato curioso que você se recorde, que queria deixar registrado, muito marcante? Teve. Eu estava de férias, na época que eu era GVM, eu estava de férias em Nova York. O que é GVM? GVM é gerente de vendas e marketing. Eu estava de férias em Nova York e na época do 11 de setembro. E eu estava numa fase de transição, porque eu estava sendo promovido de GVM para cuidar do Guaraná Antártica aqui na AC. E eu estava conversando direto por e-mail com o Luiz, que era meu antigo chefe, e eu tinha dito para ele que... Eu tinha meio que dito uma agenda para ele que eu ia fazer nos dias que eu estava lá em Nova York, e uma das coisas que eu ia fazer é ir no World Trade Center, né? E eu acabei indo um dia antes do acidente, só que as pessoas aqui na AC não sabiam disso. Então ficou todo mundo super preocupado comigo e tal, porque eu não conseguia mandar e-mail, nem ligar, porque não funcionava nada. Então foi um negócio que marcou, assim, né? O pessoal ficou bastante preocupado assim, comigo quando eu voltei pra cá. Todo mundo conversou como é que foi. E eu acabei voltando no primeiro voo de lá. E a minha mãe também em Porto Alegre estava super preocupada, só que ela não sabia ainda que eu tinha sido transferido para São Paulo. Então eu cheguei em Porto Alegre num domingo de manhã e domingo à noite já tinha feito as malas e já tinha vindo para cá, vim para São Paulo para morar aqui e já tô há mais de 2 anos aqui, né? Então foi bem, acho que foi um dos períodos marcantes assim por todo esse contexto, né? O que você acha dessa iniciativa da Ambev de estar resgatando a história das companhias, da Antártica, da Brahma, aqui de fazer uma memória viva? Eu sou super a favor dessa iniciativa. Eu acho que a história e as nossas heranças, elas nunca podem ser deixadas de lado, tem que ser um negócio que a gente tem que tratar como um tesouro, porque é da herança que a gente está onde está hoje, né? Foi quando tudo começou. Então eu super apoio essa iniciativa e meu sonho é ainda entrar num museu e poder ver latas, garrafas, cartazes pelas paredes assim, com todas essas marcas, são marcas que marcam toda uma história nossa na companhia, né? E para finalizar, Matheus, o que você achou de estar contando um pouquinho dessa história aqui pra gente? Achei legal contar assim um pouco do que aconteceu, né? E quem sabe daqui a alguns anos eu vou estar mais velho, de cabelo branco e tal, vou olhar para trás e vou lembrar do tempo que eu estava aqui trabalhando na Ambev, cuidando do Guaraná, contando as minhas histórias. Acho que foi super legal. Ok, obrigada. Obrigado.